Vamos ler a questão, parece ser uma questão de física, né? Então, vamos ver. Um trilho dilatado, né? Então acontece esse probleminha, um gelo escorrendo e um gráfico de coeficiente de atrito por temperatura. Beleza, não é um vínculo que a gente normalmente faz na física, mas vamos ver. O aquecimento da Terra tem velocidade diferente de desastres. Figura 1, que é o trilho, ilustra a deformação devido à variação abrupta da temperatura de trilhos feitos de ferro que tem coeficiente de expansão linear. Isso aqui. Muito bem. A figura 2 representa o deslizamento de geleiras devido ao aumento de contínuo de temperatura ambiente. A variação do coeficiente de atrito estacionário entre uma geleira e o solo, em função da temperatura, está representada no gráfico. Muito bem, a gente nota que é uma reta, né? Então, apesar de não existir na física uma equação que vincula coeficiente de atrito com temperatura, pelos pontos, né, pela reta que ele nos forneceu, é possível encontrar, né, com técnicas da matemática, técnicas de obtenção de reta. É aquela história, tendo 2 pontos, a gente consegue descobrir uma reta. Tudo Uhum. dela, equação, qual é a inclinação, etc. Muito bem. Estudos mostram que o coeficiente de atrito estacionário inferiores a 0,3 são propícios ao deslizamento das geleiras, tá bom? Com base nas informações precedentes, julgo os itens a seguir. A partir das informações apresentadas, infere-se que uma temperatura de menos 5 graus é propícia ao deslizamento de geleiras. Bem, aqui não me parece ter que fazer conta, é só fazer uma observação. Então a gente olha o menos 5 está por aqui, deve ser esse ponto Uhum. aqui mesmo. E a gente nota o coeficiente de atrito menor do que 0,3, certo? Certo. Aí ele não desliza. Então ele. Bem, Uhum. ele falou aqui, ó. Estudos mostram que coeficientes de atrito inferiores a 0,3 são propícios ao São propícios. deslizamento. Sim, ele desliza, porque é 0,25. Ah, tá. Uhum. 2. Se um quilômetro de trilho for submetido a uma variação de temperatura de 40 graus, muito bem. Então a gente agora está falando do trilho, Uhum. aí mais da geleira. E foi nos informado o coeficiente de dilatação do trilho. Então nós temos uma equação da física para poder utilizar aqui. Então o aumento do comprimento do trilho será inferior a 40 centímetros. Para isso nós temos uma equação, não sei se você conhece ela. Não. Não? Tá. Uhum. Então eu vou pôr a pergunta aqui e vou pôr a Isso informação é que ele física, nos na deu. verdade, né? Então, Oi, não entendi o que você é falou. física ou é matemática? Ah, não. A equação é essa aí. Que tá. Ah, tá. Da expansão linear. Vamos com calma, sem ansiedade. Uhum. A Não, gente tô falando que isso é errado. vai Você aos é a pessoa mais poucos. ansiosa do mundo. Pois é. Vamos resolver isso que não dá para aprender também assim. Ele está nos perguntando sobre o aumento do comprimento. Aumento do comprimento. E na física nós temos uma equação que trata do aumento ou a diminuição do comprimento em função da temperatura, a equação da dilatação. Essa aqui, delta L. Delta na matemática e na física, esse É triângulo ali, diferente. tem a ver com diferenças. Uhum. Muito bem. É igual ao comprimento inicial, vezes o coeficiente de atrito, que é normalmente indicado pela letra alfa, isso aqui é um alfa, e vezes a temperatura. É coeficiente de dilatação térmica, porque tem a ver com temperatura. Delta T é a variação de temperatura. Veja, eu não sei qual é a temperatura inicial, eu também não sei qual é a temperatura final, mas isso não importa. O que importa é a variação. A variação foi 40 graus positivos. Subiu 40 graus. Então, seja, mesmo que tenha subido do 0 graus, ou tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora sim, sim. Nada aqui. Voltando, mesmo que tenha subido do 0 graus para 40, ou do menos 200 por 160, por menos 160, ou do 40 por 80, o importante é que foi 40 graus de variação. E é isso que vai influenciar no aumento, que é o que o problema está pedindo. O problema, em outras palavras, está pedindo quem é o ΔL. Então, deixa bem claro o que ele está pedindo. Está a equação do ΔL. E agora, colocamos os valores. Ele falou 1 quilômetro de trilho, né? 1 quilômetro Uhum. de trilho é o tamanho original. Então, eu vou colocar aqui 1.000 metros. Então, 1 quilômetro é 1.000 metros. Eu também tenho o coeficiente de dilatação, ou de expansão linear, que seja, Que é o 12. desse ferro aí, que é 12 vezes 10 na menos 6. Então, nota-se que nós já temos a notação científica aqui, que é uma matéria lá do primário, né? Então, você não vai achar isso provavelmente
uma revisão disso, talvez, num livro de ensino médio, mas é uma coisa importante. Eles cobram assim, Uhum. como se fosse qualquer coisa. Não só na física, como na química também. Uhum. E, por último, aqui tem a variação de temperatura, o ΔT, e é esse 40 citado no enunciado. Então, a única coisa que tem que fazer agora é resolver essa conta. É um Uhum. monte de conta de vezes. Professor, não, não tive pontos de vez, mas o que que é esse C-1 ali, ou depois do temperatura, lá, centígrados, -1, é? Eu Aqui, não, isso é a é, na, unidade. ah, A unidade é graus, é inverso de graus, vamos dizer assim. ah, Isso, vamos dizer assim, a interpretação usual disso é que se você aumentar um grauzinho, hum, o comprimento vai aumentar essa quantidade aqui. ah, 12 vezes 10 na menos 6. A princípio é isso. entendi. Uhum, Beleza? Então, como a gente está aumentando 40, né? Mas uhum, também depende do comprimento inicial, né? Se for um objeto muito grande, ele aumenta proporcionalmente. Beleza? uhum, Então, vamos lá. Quando a gente tem um problema como esse, nós temos que observar que tem muitos números com zero e coisas assim. uhum, Então a gente vai tentar escrevê-los o máximo possível em notação científica. Por exemplo, 1000. 1000 tem 3 zeros, então eu consigo escrever ele como 10 na 3. uhum, Aqui tem um 12, eu vou mantê-lo. Tem 10 na menos 6. E o 40 também dá, porque o 40 tem um 4 zero. vezes 10, né? 4 vezes 10, e se eu quiser ser Uhum, bem chato, eu posso colocar 10 na 1. uhum, Então, agora eu posso anotar aqui quem é notação, né? uhum, Que é base 10, e eu faço uma conta só com os números normais, ou seja, 12 vezes o 4, que dá 48, e só com as notações científicas agora. uhum, Quando eu estou trabalhando com bases iguais, a regra de potenciação nos diz que a gente pode somar os expoentes. A uhum, base é o número de baixo, é o 10, é todo mundo igual aqui onde está rosa. Então eu posso somar os expoentes, então vai ficar 3 mais menos 6 mais 1. Então, quanto que dá? 3 mais menos 6 mais 1, né? -2, né? Vai dar menos 2, exatamente. Menos 2, 2. E esse zero, daí, falta a unidade, metros, né? Então, vamos voltar para a pergunta e vamos ver se, do jeito que foi exposta a resposta aqui, ela uhum, dá para interpretar se está certo ou não. Então, vamos ver. Será inferior a 40 centímetros? Bem, tá em não, metros, né? uhum. Então, eu não sei se tu já consegue perceber se é inferior ou não. Qual que é a tua conclusão? Ela é superior, 48 centímetros, né? Vai dar. Isso aqui pode ser É, interpretado como 48 centímetros. uhum, Eu não uhum, sei o quão bem tu tá nesse negócio de unidade, mas uhum, 10 na menos 2, esse menos ali em cima é como se fosse dividir. Então, como é 2, né? Então é 2 zeros. Então uhum, é 48 sobre 100. Esse sobre 100 é daí que vem o nome centímetros, é uhum. dividir por 100. Então a gente pode chamar isso aqui de 48 centímetros. Só uma outra forma de verificar isso. Então deu mais de 40. Muito bem. Então vamos ver a Sim, essa próxima questão pergunta. aqui, então, saber, tem que saber a fórmula, né, de expansão Tinha que saber a fórmula de expansão, tinha que saber fazer as adaptações ali de unidades, de né? unidades. Uhum. E por aí vai. Uhum, Bem, tá. vamos ver aqui. O coeficiente angular da função ajustada na figura 3 é negativo inferior a menos um. Muito bem. Professor, então vamos lá. O que que é um coeficiente angular? Olha o nome, né? Coeficiente angular. Ele tem a ver com o ângulo, né? O ângulo da reta. Uhum, Então, se nós olharmos a nossa figurinha lá, nós vamos ver que tem uma reta. Olha só. E ela é uma reta inclinada para baixo, ainda por cima, né? uhum, Tal qual ele cita no enunciado, né? Uma inclinação negativa. Então, eu falei, ó, deixa eu falar, coeficiente angular da função ajustada na figura 3 é negativo. Sim, é negativo, porque nós temos uma inclinação para baixo. Poderia ser assim. Daí uhum, seria uma inclinação para cima, seria positivo, tá. mas é negativo. E Uhum, ele quer saber, agora, né, para a gente ter certeza se a afirmação toda é verdadeira, se é inferior a menos um, não é mesmo? E como é que a gente faz isso? A gente tem também uma formulazinha, a da matemática. Para uhum, isso, nós podemos pegar dois pontos dessa reta. De modo geral, a gente pega pontos fáceis de trabalhar. Por exemplo, não precisa ser pontos que estão preto aqui mesmo, tá? Mas eu vou pegar esse porque ele tá bonitinho aqui. Ele uhum, tá bem na esquininha ali. E eu vou pegar esse aqui também, que tá bem na esquininha também. Então,
eu Tá. vou chamar esse ponto aqui de ponto azul. Então, ele vai ser o ponto azul, que tem como coordenada x horizontal abscissa -8 e E é o coordenada, detalhe do 30. Hum, isso. Então, eu vou deixar assim. E agora o ponto vermelho é -18 e 0,45. tá. Uma vez que nós temos dois pontos, como eu falei para você, nós temos informação suficiente para encontrar qualquer coisa da reta, incluindo o tal do coeficiente angular. E Então, como, diga, então o procedimento é encontrar dois pontos que você consiga trabalhar, é isso? exatamente. Uhum, Veja que eu poderia ter pego qualquer ponto, mas eu uhum. preferi pegar os pontos mais simpáticos, vamos dizer assim. Ah, tá. Então aqui é Isso delta só y por vale delta se x. for uma reta, né? Porque se for Sim, qualquer sim. outra coisa, não vale, né? Tá. Exatamente. Coeficiente angular só retas tem, porque só retas têm ângulo, né? Um outro gráfico, por exemplo, da matemática muito famoso é a parábola. Isso aqui não tem Uhum, ângulo, né? E tá. tem outros gráficos bem estranhos assim, mas nenhum deles tem ângulo. Então, agora, o que que nós temos aqui? Nós temos delta y sobre delta x, a variação dos valores de y dividido pela variação dos valores de x. Então, eu vou escolher esse ponto aqui como final, e então eu vou fazer o y final, aqui embaixo o x final, e aqui o y inicial menos o x inicial. Não importa quem eu chamo de inicial ou de final, no fim vai dar a mesma resposta. É uma escolha arbitrária. Só mantém a ordem, né? Quem você chamou de final vai ser o final sempre, tanto para y quanto para x. Tá. Então, aqui vai ficar 0,45 e aqui vai ficar o -18. E agora nós vamos ter aqui o menos 0,30 e aqui menos da fórmula, menos do número 8. Ok? O coeficiente angular, então, é um delta dos dois. Tá. Uhum. Sim, se você observar, né, o Hum, que ele está nos pedindo é esse valor aqui, olha só, esse vermelho, hum, dividido pelo tamanho desse azul, né? sim. Porque são as Para chegar a qual esse ângulo que está ali no. para chegar a uma informação do ângulo, que aparece explicitamente na equação da reta. Mas se você parar, se você deixar de lado um pouco o fato, estamos falando de uma reta, e pensar Hum, nisso como um triângulo, obviamente, esse negócio que a gente acabou de calcular, delta y, delta x, tem a ver com trigonometria também, né? uhum, Tem a ver uhum. lá com tangente, seno, cosseno, essas coisas. Mas nós estamos vendo pelo ponto de vista das retas aqui, beleza? Tá. Uhum, Então, uhum. saiba Tá. que esses assuntos da matemática, eles fazem muito vínculos um com o outro, É, né? pois é. E a gente não aprende assim, né? Pois é, por isso que vocês Uhum, me chamam. Daí uhum. eu mostro essas coisas aí que o professor, infelizmente, não tem tempo de mostrar na sala, porque ele tem que nivelar por baixo, né? É. Ah, olha, Infelizmente. era muita matéria também, não tem nem Exatamente. qual professor, não, é muita matéria. Olha só, eu, como falei pra você, acabei de chegar de viagem, eu preciso ir no banheiro rapidinho. Tem como você ir fazendo essa conta pra mim Vou doar? fazer. Sem usar a calculadora, tá? Já volto. Depois eu mando uma foto pra eu ver como é que ficou. Tá bom.
Olá, então, como é que vai a continha? A conta foi rápida. Agora, eu fiquei na dúvida nessa pergunta aqui. O coeficiente angular da função ajustada é negativo? Ele é negativo, né? Deu Sim. menos 0,015, né? Deu isso, é? Foi? Deu isso? Menos 0, quanto? 0,15, né? I don't know, mas eu acredito em você. Parece Ah, que sim, são números muito grandes embaixo, né? Na verdade é o número 10 embaixo, e aí 10 dá embaixo, 15, zero vírgula divide. quinze em cima, aí 0,15 E qual é a sua sobre. dúvida? Então, o coeficiente angular da função ajustada na figura 3 é negativo, ele é negativo, e Ok. inferior a menos um. Esse número aqui, ele é menor que menos um? Essa é a sua dúvida. Isso. Pensa no banco, você prefere ter menos um Menos zero real vírgula quinze, ou oh, menos boa, zero? é Pois verdade. é. Então ele é maior. Ele é Esse maior. número é maior, porque ele está mais próximo do Próximo zero, do vamos zero, pensar dá assim, razão. né? Aqui está o zero, aqui está o menos um, e aqui vai estar o 0,5, o menos 0,5, por exemplo, aqui vai estar o Ah, menos sim, é 0,5, verdade, e é assim verdade. vai, né? Sim, sim, Quanto mais sim. próximo pela esquerda, né? Muito Tá. bem. Ixi, eu ia cair nessa, juro por Ia Deus. cair no bait. Poxa, acontece. São coisas que a gente acaba pegando com o tempo, sabe? Meio decorebinha. Tá. Então, tá aí uma conta feita, né? Coisas que você precisava de uma equação de física, da Uhum. termometria, Física, na verdade, eu já desisti um pouco, mas assim, eu vou focar em matemática, né? Mas assim, não, que parece que as coisas misturam bastante, né? muito. O vestibular do UNB tem essa característica, né? E é uma característica, o Enem também, não sei se você tem visto as Sim. questões, elas misturam um pouco também, né? É, eu diria que não tanto quanto eu tô vendo aqui, tá? Na mesma questão ter física e matemática, assim, é diferenciado, né? Nem a coisa um pouco mais. Essa questão de física, aquela ali é de matemática. Tem até o nome da sessão em cima. Uhum. É Então, verdade, é verdade. anyway, Matemática vamos ver tem essa próxima. uma ênfase grande também no Enem, né? Inclusive, é o que diferencia ali os candidatos, vai ser matemática e redação, basicamente, né? É verdade. Mas você vai fazer o Enem também? É porque o modo de acesso na UNB é Enem, via Enem ou via vestibular, né? Aham. Metade, 50% das vagas é PAS, e aí o restante das 50% é Enem e vestibular. PAS? O que que é PAS? PAS é um negócio de não sei o que, seriada, programa de avaliação seriada. Então, quem está no ensino médio hoje vai fazendo os exames, né? Ah, E aí ele vai acumulando nota. Eu não sei como que é, porque faz tempo que eu não estudo. que legal, não sabia disso aí, olha só. E aqui no vestibular da UNB, pelo menos, metade das vagas é destinada aos alunos do PAS, né? Então, eu já estou fora da metade das vagas. O restante das metades das vagas, o restante dos 50% ali, então é acesso via Enem e via vestibular. E aí, o que eu estou fazendo agora contigo é o vestibular.
porque me parece que o vestibular é um pouco mais difícil, matemática, e ela tem essa característica um pouco de ser miscelânea, assim, sabe, a disciplina. Sim, Então, por isso a minha dificuldade também, um pouco separar, eu falei, o que é essa? Essa é uma pergunta de matemática? Na verdade, quando eu vi essa pergunta, por exemplo, eu não sabia distinguir se era uma pergunta de matemática, se eu conseguiria resolver só com matemática ou precisaria de outra coisa, entendeu? Aí agora ficou bem claro. bem, o legal é que comigo, né, você vai ter essa Uhum. orientação rápida, né, de não ficar pensando, o que que eu devo fazer para isso? Já É isso. jogo no Go e já era, entendeu? É Então, isso, acho que isso exatamente, ajuda bastante. exatamente. Muito, muito. E aí, e essa coisa de ser um pouco mais pragmático, né? Porque senão eu posso ficar 2 horas olhando ali a questão e não vai sair nada de lá. Exatamente. Bem, eu ainda acho importante que você perca pelo menos uns 5 a 10 minutos numa questão, em cada questãozinha que você for Uhum. trabalhar, para vir com algum nível de dúvida na aula, né, e aprender Tá. melhor. Uhum. Belezas? Então vamos lá, vamos para a próxima. O que está acontecendo aqui? Nós temos um gráfico da A diferença próxima aula de. eu vou fazer, eu vou me preparar melhor, tá? Essa semana foi um pouco Mas complicada. está ótimo. Olha só, você está bem melhor do que muita gente aí nova que aparece. Nova, quero dizer, que acabou de sair do ensino médio, né? Tá. Que Uhum. aparece aí. Então você tá bem, sim. Poxa, para quem não estudou isso, né? Tá Uhum. ótimo. Então vamos lá, diferença entre a Ah, não, média tá. do. Por exemplo, voltando um pouquinho. O que é um coeficiente angular, professor? O que é? Isso eu consigo ver na reta? Aquela reta me mostra o que é o. Ah, sim, bem. O coeficiente angular, como eu havia dito, né, ele tem a ver com a inclinação, né? Quanto maior a inclinação, maior o número do coeficiente angular. Você obteve um número naquela conta. Uhum, uhum, Esse número, ele aparece explicitamente na equação da reta. A equação da reta é isso aqui, ó, que é a tal da função afim que eu te falei no começo da aula. uhum, Função afim, equação da reta, equação de primeiro grau, tudo isso são sinônimos. Isso é o A, ok? O A é o uhum. coeficiente angular, o número que multiplica o x, ou seja, o número que multiplica o termo que causa a variação na reta, ok? Tá. O x Então, que se esse causa a ângulo é variação. 1, ele é Se uma ele reta, ela é uma reta uma reta retinha, retinha. a Aham, gente chama de função tá. identidade, Tá. porque ela tem o mesmo valor de x e de y sempre, né? Uhum, Caso B seja zero. Então, sim, um é uhum, um valor especial. Tem o menos um também. uhum, Se a gente pensar num ponto de vista geométrico, isso aqui vira uma bissetriz. Bissetriz é uma reta que corta um ângulo no meio. Então, como tu uhum, tem o plano cartesiano, ele tem 90 graus, se tu uhum. tem x igual a 1, tu vai ter uma bissetriz, né? Porque cortou Tá. 45 para cá, 45 para cá. Uhum, Beleza? Em especial, a tangente de 45 é 1. Então, a uhum, gente tem um vínculo bem legal. O, uhum. o coeficiente angular, ele é sempre a tangente do ângulo da reta mesmo. Então, Tá. como eu te falei, tem muitos vínculos aí com a geometria, trigonometria, etc. Uhum, uhum. Tá. Muito bem. Ótimo. Vamos agora para outra retinha. Deixa eu ver aqui. Diferença entre temperatura média do ano e a temperatura média histórica em graus Celsius. Temperatura média do ano é temperatura média histórica. Seria talvez. Aqui tá com cara de ser de mais média, mediana. Será? Vamos ver. No Uhum. gráfico precedente, apresentada a diferença entre a temperatura média do ano e a temperatura média histórica em graus Celsius no Brasil. Tá, mas média de onde? Ele não está explicando direito. A É, reta inserida no gráfico indica a tendência dos dados. Considerando o gráfico e as informações precedentes, julgue o item 4, faça SPED no 5, que é do tipo B. Não sei o que é um tipo B. Assinale a opção correta no item 6, que é do tipo C. não, aí eles têm aquelas variações de se você acertar uma, você a errada anula uma, a certa. Tem uns lances assim, por isso que é tipo B, tipo C, assim. Beleza. Uhum. Então, vamos dar uma olhadinha. Ah, no período de 1998 até 2013, a média da sequência de dados do gráfico é inferior a 0,39. 98 até 2013. São esses dois aqui. Aí a média É da somar e sequência dividir de por dados 2, né? é inferior a 0,39. E aí, você acha que a média do 0,6 e do 0,5 é inferior a 0,39? Nope. Também não, então nem precisamos fazer conta. Calcule a mediana da sequência de dados do gráfico no período de Porque quando 94. aparece um gráfico, professor, o seu nome é Samuel, né? Isso. O Samuel, então.
já assusta, entendeu? Ah, é verdade. Aí já vem um gráfico ali, aí eu falei assim, gente, eu comecei a ler isso aqui, meu Deus do céu, que gráfico é esse? Mas sabe que muita gente da psicologia me manda mensagem para eu dar aula de estatística para eles, porque eles têm que Ah, fazer sim, muito gráfico tem que também. fazer muito gráfico, é. Tem que fazer pesquisa, sobretudo quem tem pesquisa, né? E aí tem que fazer levantamento, aí tem que saber o que é média, mediana, É, no TCC, eventualmente, você vai ter padrão, que fazer é. alguma coisa de teste de hipótese, por aí vai. Isso. Muito bem. Depende da sua área, mas. Vai depender mesmo, né? É que alguns aparecem assim, eu acho que bem difícil até, sabe? Principalmente quando é É aluno de difícil. Portugal. Lá eles cobram bastante matemática na psicologia. Pode crer. Calcule a mediana da sequência de dados gráficos do período de 94 a 2018, multiplique o valor obtido por 100. Após realizar todos os cálculos solicitados, despreze para a marcação correta da resposta, a parte fracionária do resultado final obtido caso exista. Então, a mediana. Você sabe o que é uma mediana? Você tem que fazer pegar os dados ali, né? Fazer Uhum. uma sequenciazinha lá, Tem a ver com aumentando, sequência. né? E aí pega Isso, exatamente o que está no meio ali. E aí acho ex- que tem uma regra, não tinha uma regra para se não tiver um número de pares, um número par de itens ali, acho que tem uma regra para achar a mediana, não era? Que eu não lembro. tem sim. Bem, Ah, vamos contar se são pares ou ímpares. tá. Então, deixa eu. Tem uma regra, mas depois. Primeiro vamos contar aqui quantos são, né? 2000 vamos anotar também os valores, né? É. Era 94 a 18. Então, deixa eu pegar aqui, colocar aqui. E a gente vai anotando em ordem crescente. Uhum. Então, tem 0,1, 0,25. E- Acho que é isso, né? esqueci o 04. Nós temos quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos dois no meio, então, esses dois. Certo? 609. Tem três para cá, são os dois que estão no meio. Uhum. Então, quando a gente consegue ver assim tão simplesmente, né, sem precisar fazer uma contagem de um grande número de dados, Uhum. é só pegar esses caras e fazer a média deles. Daí você tem a mediana, entendeu? Quando você tiver número de grande dados, usa Excel, né? Pelo amor de Deus, que ele já gera para você. É. Infelizmente, a gente não vai poder usar Não isso vai na hora da poder. prova, mas tem algumas formas também. Porém, a gente se preocupa com isso quando aparecer, beleza? Aqui Tá. você acredita que a mediana é 4,5? Ou melhor, 0,45. 0,45? Ele queria ainda que na prova você multiplicasse por 100, né? Daí ficaria 45. Né? Na resposta da Não, prova, vamos colocar tá. assim. A mediana, quando tem dois, a gente vai tirar a média aritmética, é isso? Exatamente. Ah, tá. Uhum. Eu sabia que tinha Pega alguma os regra, dois do mas não meio. lembrava qual. Tá. Isso. Ótimo. O problema quando a gente tem muitos dados é identificar quem são os dois do meio. Por isso que eu Uhum. falei que quando aparecer a situação, a gente se preocupa. Tá. Então, deixa eu pegar aqui. Próxima. 6. Assinale a opção que apresenta a equação linear cujo gráfico melhor se aproxima da reta inserida no gráfico. Redundante. Considerando que y representa a diferença entre as temperaturas e x representa o ano tal que x igual a 1 corresponde a 87, 2, 91 e 3 corresponde a 94 e assim Não entendi sucessivamente. essa pergunta absolutamente. Absolutamente. Você não entendeu a pergunta? Não entendi a pergunta. Ele quer que você faça a equação daquele gráfico. É isso. Ah, a equação do gráfico. Isso. Se não, Então, vamos equação do pegar gráfico. aqui as opções, vamos pegar aqui o gráfico. E como é que a gente faz isso? Extraindo pontos, como na questão anterior. Então, por isso que lembra que no começo da aula eu falei, ó, a matéria mais importante para qualquer um que está estudando isso, principalmente alguém na sua situação, É é função. função afim equação da reta. Tá aí, ó. Isso aí é função afim equação da reta. Então, estava até preparado já aqui, tá aqui nesse livro tem isso, né? Uhum. Então, recomendo aí como uma leitura adicional para essa aula. Tá. Bem, vamos então encontrar aqui a equação da reta. Nós podemos extrair alguns pontos aqui. O chato, né, é que tá meio ruim porque a reta não tá tão bonitinha como na questão anterior. Mas a Entendi. gente vai ter que dar um jeito aqui, né? Por exemplo, Esse me de parece. 98 e 2015, por exemplo? Esse aqui eu também gostei, ó. 91
2. Ah, tá. Eu gostei. Então, vou pegar esse primeiro, depois eu vejo o que você olhou. Você gostou por quê? Me explica. Porque ele encaixou bem aqui, ó. Dá pra ver bem que é o Ah, tá. 0,2, entendeu? Que Ah, o debate e 91, abscissa, eles têm que se cruzar para a gente saber o número, né? vai saber o ponto, sim. Então, o ponto verde aqui, 0,2. E qual outro você falou? 98? Ah, não, não. Agora, retiro o que eu Vamos disse. ver se eu acho um ponto bom aqui. Eu gostei desse aqui, ó. Parece que esse aqui encaixou bem também, ó. Encaixou bem no 0,6, tá a ver? Eu não, Isso. ah, tá. Daí eu já tiro ali que é 0,6. Parece que é isso. Então, vamos lá. O ano 19 é qual? Isso vai ser chato, né? É de 3 em 3? Não, não, não. 11. É 11 e 0,7. Ah, Beleza. além de tudo, tem que numerar embaixo, né? O X é igual. Como que é É, que ele citou, né? Que é? no primeiro ano é o 87, assim vai. Então ali Uhum. é o 11. Sendo assim, Aí que eu confundi, eu acho, nessa questão em particular. Eu falei assim, gente, o que você está querendo dizer? Tá, é, ele queria que a gente encontrasse a reta, né? Mas para isso a gente tinha que tirar pontos. Os tá. pontos desses caras aqui que eu pintei, né? Em Então, vez de usar 2, por exemplo, se eu usar 1991, vai vai melar a errar. reta? Vai dar Então vai errado? dar isso aqui. Ah, tá. Ah, tá. Como eu tenho que. Ah, tá. Entendi. Que é chegar na equação que tá ali, entendeu? Uhum, entendi, Então, entendi. e ele, para isso, considerou os anos dessa forma. Uhum, Então, agora a gente tem que fazer o delta y, delta x de novo para achar o A, né? Que, como uhum, eu falei, é um elemento da equação da reta. Ax mais b. A gente precisa achar o A e o B. Quando a gente fazer isso, não vai ficar exatamente igual às opções que estão aqui, mas a gente vai adaptar para que fique. Será que você consegue achar o valor do A baseado no que a gente já fez hoje? Deixa eu te mandar aqui o que a gente já fez hoje. Era aquele delta y por delta x que eu fiz, lembra? Aquela subtração e uhum. divisão. Eu vou te mandar isto, tá Então, fica sendo 2 menos mandado pelo WhatsApp. 11 sobre 0,2 menos 0,7. Quando chegar em algo, fale. Quando igual. O A vai ser menos 9 sobre menos 9 sobre 0,5. Quando tiver alguma ideia certa aí. Então, aí tem que fazer o cálculo do aquele x inicial, x final, né? Então, fica 2 menos 11 sobre 0,2 menos 0,7, sobre 0,2 vezes menos 0,7, Exatamente. para achar o ângulo, né? Para achar o A. Ó, Aí vai exatamente. ficar menos 90 sobre 5. Ah, bom. Menos 9 sobre 0,5, né? O A. Aí, a regra é y é igual a o A, que vai ser Dá 18, né? sobre 18 mais 18x mais B. Isso. Tá, 18x, y igual a 18x mais B. Então, tem que Agora procurar. tem que achar o B. Tá, o B acha Para como? achar o B é fácil. Você pode simplesmente pegar um dos pontos que a gente já observou aqui, por exemplo, esse, Hum, e colocar esses valores nos seus respectivos lugares, porque o primeiro é x e o segundo é y. sim, tá. Daí vai acabar sobrando só o B. Daí você encontra o valor do B, pode ser? Ah, pode, pode. Ótimo. Então, Beleza. fica o y mais 0,2 igual a 18x, 18 vezes 2, 36, mais B. B vai ser igual a 35,8, 35,8? né? Não sei, essa eu vou ter que fazer. Hum, 0,2, 36 mais B. É, Menos 35,8, né? Menos 35,8. 5,8 mesmo, hein? Aí, aí vai ser. A equação que está lá é
Não tem nenhuma equação parecida com essa, mas a gente vai ter que tentar adaptar para que fique. Chegar mais próximo. Então, o y. Se eu entendi, era para fazer isso, porque eu acho que é só tirar os pontos e fazer a equação da reta. Agora, nós não temos nenhuma opção que está parecida com essa. Porém, se você olhar todas as opções, ou elas começam com 100 na frente do y, ou começam com 50, tá vendo? Uhum, Então a gente pode, por exemplo, multiplicar por 100. uhum. Então vai ficar 100y igual a 1800x menos 3.580, né? Uhum. E não tem isso lá não. E suspeito também que não vai ter o do 50, porque o do 50 vai ser metade disso. A metade de 3.580. 1.790? Uhum. Também não vai ter 50. Estranho. Bem, realmente, talvez a interpretação dessas diferenças que ele está falando aqui é algo que eu não consegui entender direito. Que ele fala que representa as diferenças. Eu não sei se vai ter que pegar o valor da reta e subtrair para fazer uma diferença. Não sei. Por hora, vamos deixar assim, tá? Outra hora eu Tá. vejo o que está pegando aqui. O que Uhum, foi importante você saber aqui? Obter uhum. a equação da reta. Tá. Tira 2 pontos, faz a conta do A, que você já aprendeu para achar Uhum. coeficiente angular, e Lá? o B é só pegar um ponto, depois do A já encontrado, você Uhum. coloca o ponto e encontra o B, beleza? O y Depois eu é vejo o uma que tá função do rolando. A, do ângulo e do x, né? Mais o b. O b é o quê, Exatamente. professor? O B a É o gente chama de coeficiente linear. coeficiente linear. Porque ele tem a ver com onde a reta cruza o eixo Y. Por Ah, tá. exemplo, quando eu tenho uma reta e ela, por exemplo, cruza aqui no número 1, o B é Hum, 1. Acabou. tá, É simplesmente assim. tá. Então é bem fácil de Isso extrair o também, valor do B. então, de novo, é função afim, né? Exato. Tá. Muito bem, então vamos lá, vamos pegar a próxima. Sim. Coordenadas de estações meteorológicas. Tem uns pontos aqui. Vamos ver o que ele pede. Uhum. O mapa precedente que representa a parte do território brasileiro apresentado no número de dias durante os meses de junho a setembro de 2023, com temperaturas máximas que foram superiores a 30 graus. Então, a quantidade de dias que deu mais de 30 graus está nas cores aqui. Por exemplo, essa turma teve mais de 100 dias com Mais mais de 30. 30 graus. Beleza. Esse período inclui de forma surpreendente a estação de inverno no Brasil. No mapa foi inserido o sistema de coordenadas cartesianas, quais estão localizadas 7 estações meteorológicas do IMET, conforme dados apresentados na tabela. Tendo como referência essas informações, julgue os itens que se seguem. A estação do PA e do MT estão no interior da circunferência dada pela equação x² mais y² menos 6y menos 7. Muito bem. Isso é meio chato, mas dá para fazer. Hum. O negócio é o seguinte. Isso aqui é função de Nós, segundo grau. não, 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 não. Isso Não, aqui é a não é? equação da circunferência, porque tanto o x ao quadrado quanto o y ao quadrado tem os dois ao quadrado, então não é uma parábola, é uma circunferência. Ah, tá. Beleza? Daí ele está citando aqui que as estações, tanto do PA quanto do MT, estão no Uhum. interior dessa circunferência. Ele está afirmando que isso aqui é a equação de uma circunferência, beleza? Então, nós podemos observar isso, tentar observar isso. A gente vai colocar aqui a equação que ele nos diz e vamos pegar lá as coordenadas do PA e do MT. Pará e Mato Grosso, né? Vou pegar aqui todas de uma vez. Bem, se isso aqui é uma circunferência, então significa que se eu jogar algum ponto que esteja sobre a circunferência, a conta dá zero, né? Isso aqui é a equação de uma circunferência. Uma determinada circunferência, não sei onde ela está, lá pode estar aqui, por exemplo, no plano cartesiano.
E você Se eu sabe que jogar lá é uma circunferência porque tem o x quadrado e y quadrado. É ele isso? citou, né? Mas nem Tá. toda equação que tem x ao quadrado e y ao quadrado é circunferência. Mas Hum, como ele está citando e apresenta essa característica, então eu suponho que tá. seja. Uhum. Beleza? Daí, se for, né, de fato é, se eu jogar algum ponto que está, por exemplo, sobre, né, se eu jogar as coordenadas de algum ponto que está sobre a circunferência, na equação, por exemplo, isso aqui tem, eu não sei, eu tô só supondo, x igual a 1, y igual a 2, que seja. Se for um ponto dessa circunferência, a hora que eu jogar na equação vai dar zero, porque é o que ele está dizendo. Uhum. Muito Tá. bem. Se eu jogar um ponto que está dentro da circunferência, vai dar menor que zero. Uhum. E se eu jogar fora, vai dar maior que zero. Se eu pegar um ponto que está fora, por exemplo, esse ponto aqui, ele está fora. Então vai dar maior que zero. Portanto, como ele está citando ali para a gente que está falando que está no interior, então se a gente jogar as coordenadas do PA e do MT na equação e elas nos derem o valor menor que zero, significa que elas estão dentro. Ok? Uhum. A ideia é essa. Tá. Portanto, será que você consegue pegar esses valores de x e de y, jogar na equaçãozinha e ver se dá um número menor que zero? Hum, deixa eu pensar. Pode jogar no lugar do x o zero e no lugar do y o 3. Fazer a conta do lado esquerdo. 0, menos 6y, menos 7, menos 0. Aí eu jogo o PA 0 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, menos 6 vezes 3, 18, menos 7. É, 2 a menos 16. 2, menos 16. Menos 16, ela tá dentro. Menos 16 deu negativo, então tá dentro, exatamente. Tá. Agora Nossa, você mas pode como é jogar o que você chegou MT. nessa. Peraí, como é que você chegou nesse raciocínio? Então, peraí. Estou no interior. Ah, tem que pegar o MT ainda, mas PA tá dentro. Então, essa de menos zero e maior que zero é só em razão dessa equação dada, foi isso? Exatamente. Tá. Por que que você sabe que quando é menor que zero ela tá dentro? Bem, isso é algo que a gente decora aí nos estudando e tal. Mas é Eu porque não é. decorei, não. Eu não É decorei. porque é. Assim, quando a gente normalmente está estudando equação de circunferência, a gente tem um outro formato aqui que a gente costuma utilizar, ele fica mais claro essa informação, que é Ah, esse aqui, ó. Onde o x0 e o y0 que eu desenhei ali, ah, ele é as coordenadas do centro da circunferência. E o R é o raio. Então ah, pensa comigo, se por acaso tu jogasse aqui e tá, aqui algum número que fizesse ser maior que o raio, tu tá com algo maior que a circunferência, certo? aham, Então a certo. ideia é essa, entendeu? Ah, entendi, É meio entendi. lógico. Então, é isso aí. Portanto, Agora se o você Mato puder fazer o Grosso vai MT, ser menos 2 ao quadrado, mais zero ao quadrado, zero, zero, menos 7. Então, vai ser 4 menos 7 menos 3. Também está dando negativo. Os dois, eles estão no interior da circunferência, os dois. perfeito. Uhum. Vamos ver o próximo, então. A distância. Essa da circunferência, essa regra da circunferência, o que que é? É trigonometria? Não, não, é o assunto de circunferência mesmo. A gente costuma ver no terceiro ano do Que ensino é, médio. que é qual a disciplina exatamente? Circunferência. Não, eu não, não, não tem circunferência, não. Tem, Não é abre o livro lá que tu vai ver um capítulo só de circunferência. circunferência? Qual o livro que abre para ver só circunferência? Porque os que eu tenho aqui, posso te mandar um depois. Ah, tá, ótimo. Uhum. A distância entre a estação meteorológica do Amazonas, e a origem desse sistema de coordenadas cartesianas é menor. Desculpa, é porque perguntas me ocorrem, assim, mas essa circunferência, isso dentro de um gráfico, né? Esse é o comportamento de circunferência dentro de um gráfico. A gente está falando, é isso? Mas toda circunferência é um gráfico, né? Toda circunferência é um gráfico? É, bem, é claro, a gente poderia estar pensando numa para calcular área e perímetro usando Ah, 2πr e tal.
Acho que é disso que você está falando. Não, não Mas é isso, né? aqui, como nós estamos falando de uma equação, né? Então estamos falando de um gráfico. Tá. Certo? Muito bem. Daí ele está falando aqui, a distância entre a estação meteorológica do Amazonas e a origem desse sistema de coordenadas cartesianas é menor que 6 unidades. Então, origem. Origem é o ponto zero, né? O 00. Então, ele quer basicamente saber qual é a distância entre o ponto 00 e o ponto menos 5 e 4. Ok? Uhum. E nós temos uma equação de distância, que é uma equação parecida com o teorema de Pitágoras. Eu vou ter que abrir um outro arquivo aqui. Muito bem. Agora deixa eu pegar lá os dados. Então, de novo, né? Ele quer uma distância. Ele quer a distância entre a origem e o ponto menos 5 e 4. Eu poderia desenhar isso, mas é um pouco desnecessário, já que a gente está procurando um valor de distância. E nós sabemos que existe uma equação, que é a raiz quadrada do, vamos chamar assim de xa menos xb ao quadrado, mais ya menos yb ao quadrado. De novo, a ordem que você escolhe quem é A e quem é B não importa. Uhum. Nós podemos colocar que o A é o ponto do Amazonas ali. Então vai ficar menos 5, menos 0, porque a origem é o ponto 0. E o outro é 4 menos 0 também. Tudo bem? Ah, Origem essa distância é uma regra que vem da é uma equação. equação, tá. E também se chama Daí, distância, que nem circunferência? sim, você não vai ter um assunto para cada equação que aparece, tá? Tem o capítulo lá de circunferência e eu não sei em qual contexto do livro vai estar o negócio de distância. Na realidade, isso aqui a gente vê no fundamental, né? Então, talvez nem Eu tenha não no lembro de livro, ter visto isso no fundamental, não. Acho mas que eu vi tem. no ensino médio mesmo. Oitavo, nono ano, hoje em dia, vê equação de distância Jura? junto com o teorema de Pitágoras. Daí Distância de você velocidades? Tá. talvez vai ver isso lá no terceiro ano, quando você estiver estudando características da reta, coisas assim. Ah, tá. Bem, ou do plano cartesiano. Daí vai ficar menos 5 ao quadrado, que é 25. E aqui 4 ao quadrado, que é 16. Daí vai ficar 16 mais 25, 41. Uhum. Isso. Raiz quadrada de 41. Qual que era a pergunta mesmo? A pergunta era, é menor que 6 unidades de comprimento. Bem, a gente não sabe quem é a raiz quadrada de 41, mas a gente sabe que a raiz quadrada de 41 é maior que a raiz quadrada de 36. Uhum. Isso aqui é 6, então 6 é maior que a raiz quadrada de 41. Como ele fala que tem que ser menor, então tá errado, né? Que deu mais. Ou melhor, é verdade, tá certo. É verdade. Porque o 6 é maior que a raiz quadrada Uhum. de 41, exatamente. Não, eu acho que eu fiz Não, errado é o aqui. contrário. Não, É o peraí. contrário, É o é o contrário. contrário. Bem, você entendeu a lógica, né? Quando a Entendi. gente não sabe as raízes, a gente sempre compara com alguma raiz que a gente Aí. conhece. Uhum. Ou pelo menos para saber também qual é o range que algum número vai estar, né? Tá, Beleza? Então sim, essa resposta está certa, beleza? tá. Então tá bom. Bem, eu vou te enviar tudo que a gente fez aqui e também vou te enviar um livrinho. Eu não sei por qual tu tá estudando, mas com certeza você pode dar uma lida aí em função afim, que é a Uhum. coisa que com certeza mais cai no exame, porque cai tanto em matemática quanto em física, quanto em química, entendeu? Também tem que construir alguma reta às vezes lá. E logo que eu puder aqui, eu já também te mando o vídeo, tá bom? Tá, Então tá ótimo. bom. Daí a nossa próxima aula ficou para sábado, mesmo horário Sábado, normal, tá bom? meio-dia, por favor. Exatamente. Tá Então tá bom. bom, até lá. Obrigada, Tchau, viu? tchau. Tchau, tchau. Tchau, Valeu. tchau.